Globalistas fomentam a guerra na Ucrânia para estabelecer a tirania da nova ordem mundial. Este texto é uma declaração de Monsenhor Carlo Maria Vigano, arcebispo ex-núncio apostólico dos Estados Unidos. Ela foi traduzida pelo Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Devido ao tamanho do texto, essa declaração será dividida em algumas partes, para que se mantenha o padrão de postagens do canal. Abre aspas. Nada se perde com a paz. Tudo pode ser perdido com a guerra. Que os homens voltem ao entendimento. Deixe-os retomar a negociação. Negociando com boa vontade e respeitando os direitos de cada um, que percebam que um sucesso honroso nunca é impedido quando há negociações sinceras e ativas. Sentir-se-ão grandes, com verdadeira grandeza, se impondo silêncio às vozes da paixão, coletiva ou privada, e deixando a razão ao seu próprio domínio, pouparão a seus irmãos o derramamento de sangue e a ruína de sua pátria. Fecha aspas. Foi assim que, em 24 de agosto de 1939, Pio XII dirigiu-se a governantes e povos sobre a iminência da guerra. Não eram palavras de pacifismo vazio, nem de silêncio cúmplice sobre as violações da justiça que estavam sendo realizadas em muitos lugares. Nessa mensagem de rádio, que alguns ainda se lembram de ter ouvido, o apelo do Romano Pontífice invocava o respeito pelos direitos de cada um como é pré-requisito para negociações de paz frutíferas. A narrativa midiática. Se olharmos para o que está acontecendo na Ucrânia, sem sermos enganados pelas falsificações grosseiras da grande mídia, percebemos que o respeito pelos direitos de cada um foi completamente ignorado. De fato, temos a impressão de que o governo Biden, a OTAN e a União Europeia desejam deliberadamente manter uma situação de evidente desequilíbrio, justamente para impossibilitar qualquer tentativa de resolução pacífica da crise ucraniana, levando a Federação Russa a desencadear um conflito. Aqui reside a gravidade do problema. Esta é a armadilha preparada para a Rússia e a Ucrânia, usando ambos para permitir que a elite globalista execute seu plano criminoso. Não deve nos surpreender o que o pluralismo e a liberdade de expressão, tão elogiados em países que se dizem democráticos, sejam diariamente repudiados pela censura e intolerância a opiniões não alinhadas com a narrativa oficial. Manipulações desse tipo se tornaram a norma durante a chamada pandemia, em detrimento de médicos, cientistas e jornalistas dissidentes que foram desacreditados e ostracizados pelo simples fato de ousar questionar a eficácia dos soros experimentais. 2 anos depois, a verdade sobre os efeitos adversos e a gestão infeliz da emergência sanitária provou que eles estavam certos. Mas a verdade é teimosamente ignorada, porque não corresponde ao que o sistema queria e ainda quer hoje. Se até agora a mídia mundial conseguiu mentir descaradamente sobre um assunto de estrita relevância científica, espalhando mentiras e ocultando a realidade, devemos nos perguntar por que, na situação atual, eles redescobriram de repente aquela honestidade intelectual e o respeito ao código de ética amplamente negada com o Covid. Mas se esta fraude colossal foi apoiada e divulgada pela mídia, deve-se reconhecer que instituições nacionais e internacionais de saúde, governos, magistrados e agências de aplicação da lei e a própria hierarquia católica compartilham a responsabilidade pelo desastre, cada um em sua própria esfera por apoiar ativamente ou deixado de se opor à narrativa, um desastre que afetou bilhões de pessoas em sua saúde, suas propriedades, o exercício de seus direitos individuais e até mesmo suas próprias vidas. Mesmo neste caso, é difícil imaginar que aqueles que foram culpados de tais crimes em apoio a uma pandemia intencional ou maliciosamente amplificada possam de repente ter um choque de dignidade e mostrar solicitude por seus cidadãos e sua pátria quando uma guerra ameaçar sua segurança e sua economia. Esses, é claro, podem ser os reflexos prudentes de quem quer se manter neutro e olhar com desapego e quase desinteresse o que está acontecendo ao seu redor. Mas se aprofundarmos nosso conhecimento dos fatos e os documentarmos, contando com fontes confiáveis e objetivas, descobriremos que dúvidas e perplexidades logo se tornam certezas perturbadoras. Mesmo que queiramos limitar nossa investigação apenas ao aspecto econômico, entendemos que as agências de notícias, a política e as próprias instituições públicas dependem de um pequeno número de grupos financeiros pertencentes a uma oligarquia que, significativamente, está unida não apenas pelo dinheiro e pelo poder,
mas pela filiação ideológica que orienta sua ação e interferência na política das nações e do mundo inteiro. Essa oligarquia mostra seus tentáculos na ONU, na OTAN, no Fórum Econômico Mundial, na União Europeia e em instituições filantrópicas como a Open Society de George Soros e a Fundação Bill e Melinda Gates. Todas essas entidades são privadas e não respondem a ninguém além de si mesmas, e ao mesmo tempo têm o poder de influenciar os governos nacionais, inclusive por meio de seus representantes que são eleitos ou nomeados para cargos-chave. Eles mesmos o admitem, quando são recebidos com todas as honras pelos chefes de Estado e líderes mundiais, começando com o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, respeitado e temido por esses líderes como os verdadeiros mestres do mundo. Assim, aqueles que detêm o poder em nome do povo encontram-se atropelando a vontade popular e restringindo seus direitos para serem obedientes como cortesãos a senhoras que ninguém elegeu, mas que, no entanto, ditam sua agenda política e econômica às nações. Chegamos então à crise da Ucrânia, que nos é apresentada como consequência da arrogância expansionista de Vladimir Putin em relação a uma nação independente e democrática sobre a qual ele tenta reivindicar direitos absurdos. Disse que o belicista Putin está massacrando a população indefesa, que corajosamente se levantou para defender o solo de sua pátria, as fronteiras sagradas de sua nação e as liberdades violadas dos cidadãos. A União Europeia e os Estados Unidos, defensores da democracia, dizem-se, portanto, incapazes de não interferir por meio da OTAN para restaurar a autonomia da Ucrânia, expulsar o invasor e garantir a paz. Diante da arrogância do tirano, disse que os povos do mundo deveriam formar uma frente comum, impondo sanções à Federação Russa e enviando soldados, armas e ajuda econômica ao pobre presidente Zelensky, herói nacional e defensor do seu povo. Como prova da violência de Putin, a mídia espalhou imagens de bombardeiros, buscas militares e destruição, atribuindo a responsabilidade à Rússia. E ainda há mais. Precisamente para garantir uma paz duradoura, a União Europeia e a OTAN estão de braços abertos para acolher a Ucrânia como membro. E para evitar a propaganda soviética, a Europa está bloqueando o Russia Today e o Sputnik, para garantir que a informação seja livre e independente. Esta é a narrativa oficial, a qual todos se conformam. Estando em guerra, a dissidência torna-se imediatamente deserção, e os dissidentes são culpados de traição e merecedores de sanções mais ou menos graves, a começar pela execração pública e ostracismo bem conhecidos no Covid contra aqueles que são não vacinados. Mas a verdade, se você quiser conhecê-la, nos permite ver as coisas de forma diferente e julgar os fatos pelo que são e não pela forma como nos são apresentados. Este é um desvelamento verdadeiro e adequado, como indica a etimologia da palavra grega aletheia, ou talvez com um olhar escatológico, uma revelação, um apocalipsis. Continua na parte 2. O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.